Olá, bem-vindos ao canal da Aba Acessível. Meu nome é Caroline Ferreira, eu sou psicóloga, especialista, mestre em análise do comportamento e doutoranda em psiquiatria. Hoje a gente vai falar sobre dois conceitos extremamente importantes dentro da análise do comportamento, que é comportamento respondente e comportamento operante. Bom, esses conceitos com certeza você já ouviu falar nas suas primeiras aulas de análise do comportamento, mas eu vejo que às vezes muitas pessoas têm dificuldades em conseguir diferenciar um comportamento respondente de um comportamento operante. Primeiro, o que é importante? A gente lembrar do conceito de comportamento. Lembrem que comportamento, na visão skinneriana, é a relação do indivíduo com o ambiente, ou seja, a relação entre os estímulos do ambiente com as respostas. Pensando nisso, então, o comportamento é sempre relação, certo? Quando a gente fala de algo que o organismo faz, isso é uma resposta. Quando a gente está falando essa resposta em relação a estímulos do ambiente, a gente está falando de comportamento. Ok, entendido isso, o que seria então comportamento respondente e comportamento operante? Bom, quando a gente fala de comportamento respondente, a gente geralmente está falando de comportamentos que têm a ver com a história filogenética do organismo, né? Carol, história filogenética, o que é isso? Quando a gente fala de história filogenética, a gente está falando da história da espécie. Por exemplo, quando você está lá cortando cebola, fazendo o seu arroz e cortando cebola, geralmente o que acontece, o ácido da cebola, ao entrar em contato com o seu olho, faz com que você lacrimeje. Isso é um comportamento respondente. Estímulo entrando no olho, resposta, você lacrimejando, certo? Quando a gente fala então de e por que isso é importante, né? Esse comportamento respondente, por que ele tem a origem filogenética? Porque neste caso é o seu organismo protegendo o seu olho de coisas estranhas que possam vir a te prejudicar. Toda vez quando a gente fala de um comportamento respondente, tem a ver então com essa relação aí de proteção aí para o organismo. No comportamento respondente, vocês viram que eu falei sobre duas coisas: estímulo entrando, resposta acontecendo. E é exatamente isso. Quando a gente fala de comportamento respondente, a gente fala sobre duas condições, sobre duas instâncias ali. O estímulo e resposta. E uma coisa que é super importante quando a gente fala de comportamento respondente é que há uma relação fidedigna entre estímulo e resposta. Ou seja, toda vez que o ácido entrar no seu olho, você não vai conseguir segurar, o choro vai cair. É uma relação fidedigna. A mesma coisa, por exemplo, quando, igual lá no episódio do Chaves, que o médico vai lá e dá aquela marteladinha no joelho dele e aí ele faz assim com a perna. É a mesma coisa. É uma resposta do organismo que tem a ver aí com a sua história filogenética mesmo, né? Isso é uma resposta aí da espécie. Então, é um estímulo, martelada, resposta, joelho levantar. E isso acontece 100% das vezes num organismo saudável. Tanto, por exemplo, a questão do chorar, quanto a questão do joelho. Outras coisas também podem acontecer. Por exemplo, você tocou numa superfície quente e aí você automaticamente levanta a mão. Isso é uma resposta do seu organismo para se proteger ali da queimadura. Você não pensou, agora é a hora de levantar a mão. Certo? Então, é uma relação fidedigna. Toda vez que isso acontece, vai acontecer uma resposta. Certo? Então, o comportamento respondente tem aí uma ligação com a história filogenética e é uma relação fidedigna entre estímulo e resposta. Já comportamento operante é um tipo de comportamento diferente, porque envolve a tríplice contingência. Quando a gente fala de comportamento operante, a gente está falando de algo que opera no ambiente. Por isso que tem esse nome. Comportamento operante é uma resposta que está operando no ambiente e fica mudando ele o tempo todo. Quando a gente fala de comportamento operante, então, a gente fala de estímulo, resposta e consequência. Um estímulo que altera de alguma forma aquele organismo, esse organismo responde a esse estímulo e essa resposta altera o ambiente de alguma forma. Por exemplo, eu senti a minha barriga vazia, eu fui lá, fui buscar comida, peguei uma comida, comi, a consequência foi minha barriga ficar cheia. Veja, há uma alteração ambiental que provavelmente vai fazer com que aquele comportamento, neste caso, aumente de frequência no futuro. Ou seja, quando eu ficar com a barriga de novo vazia, muito provavelmente eu vou atrás de comida para poder comer e sentir aquela sensação de estômago cheio.
Isso é o que acontece no comportamento operante. Então, sempre lembre, o comportamento operante lembra do nome operar. Ele é algo que opera, que muda no ambiente alguma coisa. Já o respondente não, ele simplesmente responde de fato a algum estímulo ambiental. Certo? Então, resumindo, quando a gente fala de comportamento respondente, a gente está falando de uma relação fidedigna entre estímulo e resposta, e quando a gente está falando de comportamento operante, a gente está falando aí de tríplice contingência: estímulo, resposta, consequência. E essa resposta opera no ambiente de maneira a produzir essa consequência opera na resposta de maneira a produzir com que essa resposta aconteça mais vezes no futuro. Bom, eu espero que tenha esclarecido um pouco melhor esses conceitos. E se você gostou desse vídeo, dá joinha, se inscreve no nosso canal. E se quer acompanhar mais conteúdo, segue a gente lá no Instagram, @abacessível. Ah, e se você tem algum amigo ou alguma amiga que sempre fica meio assim com esses conceitos, compartilha com ele também, que eu tenho certeza que vai ajudar. E fica aqui atento, que a gente vai toda semana, trazer mais vídeos pra você. Um beijo, tchau!